Olá, eu me chamo Rafaela Lima, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje, com muito orgulho, eu venho apresentar para vocês um novo quadro que eu vou trazer aqui para o canal que se chama Lendo meu TCC para você que tem preguiça de ler. Sim, esse é o nome do quadro, porque eu acabo de concluir o meu trabalho de TCC, tá até impresso bonitinho aqui. E como eu fiz esse trabalho para uma universidade pública, mais precisamente a URGS, eu acho que eu devo partilhar, esse trabalho, porque ele foi feito dentro de uma universidade federal e aquilo que a gente produz dentro da universidade federal tem que ser partilhado com toda a população, já que é a população que paga esse curso, esse conhecimento disponível para as pessoas gratuitamente, Para quem não entende muito a linguagem universitária, TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. É o último trabalho que se trata de uma pesquisa acadêmica. Ela se trata de uma pesquisa que vai reunir vários teóricos, Então, não é apenas e simplesmente uma ideia que eu tenho, eu vou escrever sobre isso, não. Eu tenho que embasar o meu pensamento a partir de vários teóricos e, sobretudo, teóricos da minha área, do teatro, E também teóricos que eu achar pertinente relacionar. Então, sem mais delongas, tudo explicadinho, vamos ler? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Departamento de Arte Dramática. Rafaela Lima Pereira, que sou eu no caso. O feminino na criação teatral. Uma conversa documentada com artistas de Porto Alegre, Brasil. Porto Alegre, junho de 2026. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em teatro. Orientadora, professora doutora Gisela Rabeixe. Eu escrevi uma dedicatória para esse trabalho e ela diz assim: a todos aqueles que não puderam ser artistas antes de mim, que a sensibilidade ancestral de vocês encontre voz através da minha. Aí logo no início do trabalho eu coloco uma citação que diz o seguinte, abre aspas, num texto místico medieval, a ânima explica a sua própria natureza da seguinte maneira: sou flor dos campos e o lírio dos vales, sou mãe do terno amor, do medo, do conhecimento e da sagrada esperança. Sou a mediadora dos elementos, fazendo com que um entre em comunhão com o outro. O que está quente torna frio, e o que está frio, quente. O que está seco faz úmido, e vice-versa. O que está rijo, eu amacio. Sou a lei da boca do padre, a palavra do profeta e o conselho do sábio. Mato e dou vida, e ninguém pode escapar às minhas mãos. Fecha aspas. Essa citação é do livro O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. Resumo. Esta pesquisa investiga a presença do feminino nos processos de criação teatral a partir do conceito de ânima, desenvolvido por Carl Gustav Jung, O Homem e seus Símbolos, de 2008. Por meio de revisão bibliográfica, entrevistas com artistas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e registros reflexivos da autora, o estudo busca compreender de que maneira aspectos associados ao feminino podem se manifestar na criação artística.
A pesquisa busca se aproximar do que Carl Jung define por ânima. Qualidades como a escuta, a receptividade, a intuição, a imaginação e a abertura aos conteúdos inconscientes, compreendidas como elementos recorrentes nos processos de criação. Sem pretender estabelecer definições vinculadas a corpos ou gêneros, o trabalho propõe uma aproximação entre teoria teatral, prática artística, experiências pessoais e aspectos da psicologia analítica, compreendendo a criação como um espaço de encontro entre diferentes formas de conhecimento. Palavras-chave: feminino, teatro, criação artística, ânima, psicologia analítica. Agora eu vou ler a introdução, que ficou com o título Minha Primeira Tentativa de Nomear o Incapturável. Durante o ano de 2025, foi desenvolvido no meu projeto de estágio de atuação intitulado Colo e Trampolim, uma peça autoral que tinha como foco expor a realidade de duas jovens mulheres que moravam juntas e como essa convivência afetava a vida de cada uma delas. Ao longo desse período, algumas inquietações pessoais me moveram até chegar ao tema deste trabalho. Desse processo, que em sua maior parte foi construído por mulheres, surgiu uma fagulha para começar a pesquisar de que modo o aspecto feminino interfere na criação teatral. A curiosidade em tentar capturar essa essência que caracteriza o feminino levou-me ao conceito de ânima. Aqui essa palavra tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: neste trabalho, todas as referências ao conceito de ânima dizem respeito à definição apresentada por Carl Gustav Jung no capítulo Chegando ao Inconsciente, presente em sua obra O Homem e seus Símbolos, 2008, página 33, salvo quando indicado de outra forma. Retornando ao texto. Criado pelo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung, um dos pensadores que dedicou grande parte de sua vida ao desenvolvimento de sua obra, cujas produções contribuem para a compreensão da simbologia humana presente na psique. Segundo Jung, em seu livro intitulado O Homem e seus Símbolos, de 2008, abre aspas, aqui tem uma citação. Na Idade Média, muito antes de os filósofos terem demonstrado que trazemos em nós, devido à nossa estrutura glandular, ambos os elementos, o masculino e o feminino, dizia-se que todo homem traz dentro de si uma mulher. É a este elemento feminino que há em todo homem que chamei ânima. Jung, 2008, página 31. Para Jung, a ânima ou ânima, aí tem um parênteses, que está escrito assim, com acento, como é encontrado em alguns outros registros. Aqui eu só estou diferenciando porque ânima pode ser escrito com acento e sem acento, mas são a mesma coisa, tá? É a polaridade feminina manifestada no homem, mas o autor não nega a existência dessa mesma polaridade na mulher, apenas a separa para fins de estudo terapêutico da psique em cada gênero. Em todo caso, na minha perspectiva, esse lugar simbólico está disponível a qualquer ser humano, independentemente de seu gênero. Portanto, nessa pesquisa, o feminino não será compreendido exclusivamente como uma característica associada às mulheres, mas como um conjunto de qualidades simbólicas, imaginárias e criativas que podem manifestar-se em qualquer sujeito. Somado a tudo isso, me vi querendo conversar com os meus colegas de profissão sobre esse tema e investigar de que maneira eles interpretavam o aspecto feminino em seus trabalhos. A questão era complexa e muito escorregadia. Afinal, o teatro, a criação artística e o feminino são conceitos
que não se pode colocar num microscópio e observar. São noções vivas que respiram, se movimentam e estão constantemente se transformando. Como um desafio, o interesse em investigar possíveis manifestações do feminino se voltou especificamente para o recorte da criação teatral, pois eu gostaria de buscar e demonstrar uma perspectiva desse prisma, dessa cosmovisão tão particular que pediu passagem para se manifestar nesse projeto. Diante dessas questões, esta pesquisa busca compreender de que maneira essa visão de feminino se manifesta nos processos de criação e como artistas de diferentes trajetórias percebem essa presença em seus trabalhos. Foram escolhidos 5 artistas que lidam diretamente com o teatro e principalmente com a criação artística em suas diferentes formas e campos de conhecimento, para responderem um pequeno questionário e assim contribuir para a conversa sobre o que seria esse feminino. Liane Venturella, atriz, diretora e figurinista, e Simone Haslan, cantora, educadora musical, atriz performer e preparadora vocal de elencos teatrais, são 2 figuras de grande relevância para o cenário artístico de Porto Alegre e foram 2 das convidadas para participar dessa pesquisa, pelas suas trajetórias de excelência e também pela relação delas comigo, que foram minhas professoras no início da minha formação artística. Letícia Kliman, atriz, arte-educadora e modelo, Maita Knabar, músico e instrumentista, e Alexei Goldenberg, ator, professor, diretor, dramaturgo e operador de som, compõem o grupo dos demais entrevistados com quem também mantenho relações de amizade e parceria profissional. Esses artistas foram escolhidos para participar desse projeto pelas suas diferentes formações, atuações no mercado, idades e gêneros diferentes. Então, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise das respostas fornecidas por esses 5 profissionais, articuladas com referenciais teóricos da psicologia analítica e do teatro. Munida pela curiosidade pelo tema, apoiada no conceito de ânima de Carl Jung, nas entrevistas realizadas com 5 artistas locais e na orientação da docente Gisela Rabeix, o trabalho se organizou da seguinte forma. O primeiro capítulo tenta traçar um panorama do que é esse feminino dentro do imaginário coletivo contemporâneo e segue para um mergulho mais profundo, colocando a noção de ânima como um possível princípio criador artístico. O segundo capítulo analisa as diferentes formas de se colocar em estado de criação artística, relacionando corpo, sensibilidade e expressão geradas por diferentes visões de mundo e experiências. Já no terceiro capítulo acontece um resgate pessoal da autora e pesquisadora sobre sua própria trajetória no cenário teatral, se mantendo na busca de conversar com esse aspecto feminino que a pesquisa apresenta. Sendo assim, ao analisar o material coletado e relacioná-lo aos conceitos acadêmicos de pensadores do teatro, aos estudos mais recentes da psicologia analítica de Carl Jung e às experiências pessoais de artistas com a criação, a pesquisa chegou ao conceito de conversa documentada, que não se conclui nas respostas absolutas, mas que se atém à reflexão e à abertura para novas possibilidades em relação às noções de feminino no teatro.